Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias aqui do Mengão hoje, que repercutiu na imprensa, na Jovem Pan, do Vene Casagrande, também do Flazoeiro. E no final a gente faz um comentário sobre cada um desses assuntos, que foi as novidades, né? O que aconteceu na imprensa sobre a notícia do nosso Mengão, tá bom? Antes de botar o vídeo pra rolar, se inscreva no canal, deixa o like aí, importante, compartilha, tá bom? E sempre pode deixar nos comentários a sua opinião, ok? Vamos lá? César Pereira falando sobre o jogo do Flamengo contra o Bahia amanhã pela Copa do Brasil, tá? Mata-mata, jogo de volta. Mauro, aí você pode repetir, por favor, pra galera os desfalques e o Fabrício Bruno, que chega do passeio que ele foi fazer na seleção brasileira, né? Além dos machucados que só volta na próxima temporada, Vinha, Cebolinha e Pedro, ele não tem ainda o Michael, que deve ficar mais algumas semanas fora. Deve ter o Fabrício, que só foi passear, não jogou, então esse deve estar em condições. Não deve, pelo menos de saída, colocar Pulgar e Varela, porque jogaram 90 minutos pelas seleções do Uruguai e do Chile ontem, né? Então está chegando e tudo. É provável que aí ele jogue com Wesley e Léo Ortiz, acredito eu. Não tem o Carlinhos, porque não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Nova Iguaçu. Então, eu imagino que ele vá com Gabriel, Bruno Henrique, não tem os novos contratados ainda, né? Alcaraz, Plata, Alexandre também não tem ainda. Então, acho que ele vai de Luiz Araújo, Bruno Henrique nas pontas e Gabriel de centroavante. É o que eu imagino que ele vai fazer. Com o Léo Ortiz no meio campo, Wesley na lateral direita. Esse é o time que eu imagino que ele vai montar para amanhã. Aí, domingo, ele pode ter a volta do De La Cruz, que é outro desfalque. Ele não está liberado, então, lesão muscular. Agora, Mauro, então, pelo que você falou, de novo o Tite vai priorizar mata-mata, né? Que ele vai botar todo mundo que ele pode colocar. Claro, tem jogadores que não podem, mas ele vai colocar, ou seja, a Copa do Brasil vai ser uma das prioridades. O Flamengo está priorizando, mas nem o Tite. Isso já foi dito até em coletiva, ficou muito claro. O papo de, a gente não vai priorizar nada, vai com o time mais forte possível todo o jogo. O que está acontecendo na prática é priorizar o mata-mata, né? Se bem que ele não tem muita opção, não. Quem que ele pode tirar hoje, poupar e tudo? Só se ele colocar um monte de garotos em campo. Ele tem muitos desfalques, muitos jogadores que ele não pode contar ainda, jogadores machucados só voltam ano que vem, e os jogadores que estão fora momentaneamente, como o caso do Michael e do De La Cruz. Quando ele tiver amanhã o Alexandre, o Plata, o De La Cruz, o Alcaraz, todos esses jogadores à disposição, é outra história. Mas por enquanto ele não tem nenhum deles, né? E o Alcaraz não pode jogar nem domingo, está suspenso, foi expulso contra o Corinthians. Tem essa. E ele está fora da Copa do Brasil, Mauro? Por enquanto sim, se o Flamengo passar, aí ele pode jogar a próxima, porque eles escreveram os jogadores, né? Para a fase seguinte se passar. É um Flamengo que está ainda cheio de desfalques, mas que tem a vantagem, Bruno Prado. O Flamengo conseguiu a vantagem contra o Bahia, né, lá na Fonte Nova, saiu com o placar de 1-0, até uma boa atuação do Matheus Cunha, né, que fez duas importantíssimas defesas. E o Flamengo saiu de Salvador com a vantagem do resultado. E aí a minha pergunta, mesmo com o Flamengo não estando num momento de grandes atuações, é muito favorito para a classificação, Bruno, já que tem a vantagem fora de casa, ou não? Ou o Bahia, com o bom futebol que mostra, com esse meio campo bem ofensivo que tem, pode surpreender o Flamengo dentro do Maracanã? Eu acho que vai ser um jogo difícil pro Flamengo, mas é favorito para passar. O resultado de Salvador foi importante, foi uma vitória fora de casa. Eu acho que o Flamengo vai passar. Mas não acho que vai ser um jogo tranquilo, não. Ele pode tomar alguns sustos. O Bahia tem uma boa equipe, jogou no Maracanã, no Brasileiro, e deu trabalho, né? Foi 2-1 pro Flamengo, um jogo duro. Mas a vantagem de lá é importante, né? Como o Flamengo agora é uma situação até diferente, porque ele jogou fora, vai jogar em casa. Mas contra o Palmeiras e contra o Bolívar, o Flamengo também conseguiu bons resultados no primeiro jogo e manteve a classificação no segundo. Agora, mas ele jogou fora o segundo jogo. Ele ganhou de 2 em casa e perdeu de 1 fora nos 2 confrontos. Agora, ele já ganhou fora. Então, eu imagino que vai classificar. Mas um jogo duro, um jogo difícil. O Bahia tem uma boa equipe e deve dar trabalho, mas a vantagem 1-0 fora é uma vantagem bem considerável. O Pedro e o Flamengo, quer dizer, o Rogério Ceni, ele tem um retrospecto péssimo contra o Flamengo. A gente leu aqui, eu acho que são 13 jogos, 13 derrotas. Se eu não me engano é isso. Eu vou até pedir pro Caiquinho levantar pra mim. Então, esse jogo contra o Bahia realmente foi um jogo que o Bahia dominou a partida, o Flamengo ganhou na Copa América cheio de desfalques. Eu tava no Maracanã nesse jogo, o gol do Davi Luiz no finalzinho do jogo, foi um sufoco, mas assim, o placar não foi merecido. O Bahia jogou melhor que o Flamengo naquela partida, tá? Em relação à questão do Rogério Ceni, assim, eu não estou muito confiante no Flamengo, não. O time do Flamengo não me passa confiança. O Tite, assim, é sofrível o time dele, mas são 13 jogos e o Rogério Ceni a minha maior esperança é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, 13 jogos, nunca nem empatou com o Flamengo, sempre perde. É um técnico muito azarado. Vários jogos ele jogou, inclusive, o time dele melhor que o Flamengo. Mesmo assim, ele conseguiu perder. Então, assim, o trunfo, né, e a confiança da classificação vem porque o outro técnico é o Rogério Ceni. Ele vai arrumar uma forma de perder. Só essa. Porque, assim, confiante do jogo do Flamengo, é muito difícil sabendo que o Tite que é o técnico.
São 13 jogos e 13 derrotas do Rogério Ceni contra o Flamengo. Ele tem essa freguesia também contra o São Paulo, que foi o clube onde ele trabalhou. Agora, é um Bahia, é o Rogério Ceni que joga contra o retrospecto, mas que pode aproveitar esse momento de tantos desfalques do Flamengo, né? E de jogadores esgotados também, porque tem jogador, eu não sei, provavelmente Fabrício Bruno, Gerson, vão voltar a tempo também, mas vão estar esgotados, assim como o Pulgar, assim como o Varela, como disse o Mauro César Pereira. E os reforços que o Flamengo contratou não foram inscritos a tempo, então não vão participar também desse duelo pela Copa do Brasil. É bizarro mesmo esse aproveitamento do Rogério Ceni, ainda mais quando a gente fala em jogos contra Flamengo e São Paulo, esse retrospecto que você trouxe, 13 jogos, 13 derrotas, né, quando enfrenta o Flamengo. Eu vou lembrar aqui do jogo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, vitória do Flamengo com gol do Davi Luiz, já nos acréscimos. E o Flamengo ali a gente já comentava, o Flamengo com muitos problemas, com desfalques, jogadores no departamento médico. E a situação do Flamengo é a mesma, né, com muitos desfalques, o Tite tendo trabalho aí para montar essa equipe, também não tem o Carlinhos, né, o Carlinhos já jogou a Copa do Brasil. Enfim, a procura de um centroavante. Gosto do Bahia, time que está brigando aí pelo G6 e acho que vai terminar entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro, pela estrutura, pelos jogadores que tem, pelo técnico, né, a continuidade que deu ao trabalho do Rogério Ceni. Muito difícil jogar lá em Salvador, tirar pontos desse Bahia quando a gente fala em Campeonato Brasileiro, né? E hoje eu acho que o Flamengo é favorito, mas o jogo não vai ser fácil. Acredito numa vitória do Flamengo, mas assim, pro placar de 1-0, 2-1 de repente, como foi no Campeonato Brasileiro, não vai ser jogo fácil para esse Flamengo, Pilhado. É um Flamengo que é o favorito, e aí pode chegar a mais uma semifinal, né? Em mata-mata. Agora, Mauro, uma pergunta importante. Pro Tite, essa data FIFA, eu acho que ela teve ainda mais valor, né? Porque a gente diz, data FIFA, você tem tempo para treinar. 1, você tem tempo para descansar. 2, você tem tempo para recuperar seus jogadores, porque o departamento médico do Flamengo tá lotado. Tem muito jogador no departamento médico. Agora, eu acho que pro Tite, essa data FIFA serviu também para aliviar um pouco da pressão que ele vinha sofrendo. Não sei se você concorda. Porque, claro, o Tite tem conquistado resultados aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu sempre faço questão de destacar que na Libertadores, se pegasse um grupo mais difícil, provavelmente ficaria fora. Porque o Flamengo foi muito mal na primeira fase. Ficou atrás do Bolívar, chegou na última rodada disputando vaga com palestinos. E não foi bem também nos jogos contra o Bolívar no mata-mata, mas passou. E tem também o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo deu uma desacelerada aí nos últimos jogos. Você acha, Mauro, que pro Tite teve um valor ainda maior? Porque, claro, recuperar os jogadores, treino, descanso, mas deu uma aliviada naquela pressão, mudou o foco. Começou-se a falar muito da seleção brasileira, críticas ao Dorival, jogos ruins da seleção, e a torcida esquece um pouco de toda aquela cobrança no Tite pelas recentes más atuações. Você acha que tem um valor maior ou não? E o que você acha que pesa para esse time do Flamengo, principalmente essa data FIFA, esse espaço de tempo que teve? Para ele foi bom. O último jogo do Flamengo, vale lembrar, foi aquela exibição patética contra o Corinthians. Perder para o time do Corinthians é uma proeza hoje. O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians, gente. Isso é uma vergonha perder para aquele time horroroso do Corinthians da maneira que perdeu. Um time que ficou picotando depois do jogo o tempo todo, ali, caindo, o árbitro péssimo, e o Flamengo não jogando nada, não criando nada, uma atuação ridícula. Uma proeza, repito, o Corinthians só tinha vencido em casa o Fluminense do Diniz, o Criciúma, um outro bloco de Vitória, né, com o gol no final, e agora ganhou do Flamengo também. Quer dizer, conseguiu isso. Quando ganhou do Juventude com 9, o Flamengo consegue perder. É claro que isso aí vai na conta do Tite, a atuação foi péssima, o trabalho dele foi uma porcaria, foi tudo ridículo naquele domingo, dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, né, ressuscitando um time que estava lá tá ainda na zona de rebaixamento, e claro que a cobrança em cima dele era muito grande, e com a data FIFA o assunto ficou meio de lado. Né? De certa forma ele pôde recuperar o Arrascaeta, avançar na recuperação do De La Cruz, que os dois não foram à seleção do Uruguai, isso foi bom, puderam se recuperar, né? Um já está ok, o outro talvez no domingo, que é o caso do De La Cruz, recuperou o Gabriel, que bem ou mal, na ausência do Pedro, né? Poder colocá-lo em campo para ver o que ele pode apresentar é importante, né? Chegaram os jogadores contratados, treinaram, né? Então já tem aí uma maior convivência aí com os 3 que ele recebeu, o Plata, o Alcaraz e o Alexandre, que em breve ele vai poder escalar, talvez até no domingo, exceto o Alcaraz, que já está suspenso pela expulsão contra o Corinthians, além de perder para o Corinthians, o jogador conseguiu ser expulso, quer dizer, olha que coisa medonha, porque essa é a última imagem do Flamengo no campeonato, na temporada, uma imagem ridícula, uma partida pífia, uma coisa vergonhosa, e claro que aí a data FIFA ajudou, aí ele e os jogadores, todo mundo, né? Porque tirou os caras de cena, eles voltam agora, estão em vantagem, venceu por 1-0 na Bahia, ou seja, para confirmar essa classificação, e aí jogar de novo com o Corinthians ou com o Juventude se passar pelo Bahia, né, que é o cruzamento, é justamente esse, né? E falando em Corinthians, está aqui no UOL, no mesmo dia que o Corinthians confirmava e anunciava nos bastidores a contratação de Memphis Depay, o Diego Garcia, autor da matéria, a TV Globo depositou quase 12 milhões de reais na justiça para cumprir uma ordem judicial que busca pagar as dívidas do clube com o empresário André Cury. Os pagamentos vieram após determinação judicial que mandou a Globo ser avisada que deveria repassar as cotas de TV do Corinthians direto para o tribunal para garantir uma execução movida pelo agente. Tradução, o dinheiro sai da Globo, não passa nem pelo Corinthians, vai para o tribunal, fica lá, porque o André Cury poder receber. É isso. E ontem o César Grafietti, que é um especialista nas finanças, deu uma entrevista para o UOL também, e ele falou, tem 2 saídas para o Corinthians continuar nessa pegada. Recuperação judicial, que recuperação judicial é a pré-falência. É quando se o juiz acatar, a grosso modo, você renegocia os pagamentos, estabelece metas, quem paga primeiro, por exemplo, quem tem ação na justiça e ganha até tantos salários mínimos, né? Estabelece um programa para pagamento das dívidas mais imediatas porque se falir a empresa, todo mundo perde emprego, fecha as portas, a empresa não fabrica mais, não vende, acabou. Aí tem que vender lá o que tem para tentar pagar as pessoas. Então a recuperação judicial é um passo anterior, né? A grosso modo,
grosso modo, é isso. E na opinião do César, tem 2 saídas. Essa, olha que situação, hein? Ou virar SAF. Ele não vê outra saída para o Corinthians se continuar nessa escalada de gastos sem parar. Quando a gente fala isso, tá? E o torcedor não quer aceitar, não quer entender, você, torcedor do Corinthians, imagina o seguinte, você chegou no hospital, no consultório do médico, com seus exames, o médico falou para você, tem uma doença grave, você tem que fazer um tratamento importante. E você fala, que nada, vou seguir minha vida normal, vou fazer tratamento nenhum. Esse é o Corinthians. É uma situação bem bizarra, né? E é para esse Corinthians que o Tite conseguiu perder com o Flamengo. É isso. Para esse Corinthians. Não, e perder jogando muito mal, né, Mauro? Jogou mal, foi pressionado por esse Corinthians. E aí... Galera, o Corinthians... todo dia tem uma notícia negativa na imprensa que tá devendo alguém, né? Foi penhorado aí para pagar empresário. Mesmo assim, eles ainda estão falando que vão contratar o Gabigol para 2025. Vai ser o melhor ataque da Série B de 2025. Depay e Gabigol. É incrível, né? Os caras têm a cara de pau muito grande. Vamos lá agora ver o vídeo do Benê Casagrande, as notícias de hoje. Da Gama diante do Atlético Paranaense, amanhã Flamengo e Bahia, tem São Paulo, Atlético Mineiro, final de semana tem Flamengo, nossa, isso tudo lá no site da KTO, com o cupom VENE, tem direito a free bet, bônus, aproveite bastante. Tamo junto, vamos para as informações. É o seguinte, galera, o Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota e informou que o atleta Pedro passará por uma cirurgia na próxima sexta-feira, dia 13, no Hospital Copa Star. É um hospital aqui no Rio de Janeiro, super conceituado. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O gerente de saúde de alto rendimento do Rubro Negro, Márcio Tanuri, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira. Lembrando, o Pedro sofreu praticamente a mesma lesão há 6 anos, no dia 25 de agosto, quando ainda defendia o Fluminense, lá em 2018, ele na ocasião estava voando com a camisa do Fluminense, e ele se lesionou durante o jogo com o Cruzeiro, na derrota do Fluminense na ocasião por 2-1. Só que na época, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, ou seja, foi o outro joelho. E também tem um pequeno detalhe aí, que é pequeno detalhe, mas é extremamente importante, é que em relação à lesão de agora, a lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, o que aconteceu lá em 2018. E em 2018 ele ficou 235 dias parado, longe dos gramados. Deu em torno aí de 7 meses. A tendência é que ele fique praticamente o mesmo tempo agora, de 7, 10 meses, pode ficar 1 ano. O próprio Neymar aí vai bater 1 ano e vai ficar mais 2 meses parado, longe dos gramados. Depende muito do processo de recuperação. O que a gente pode fazer nesse momento é desejar toda a força positiva ao Pedro, que ele volte cada vez mais forte e que seja uma cirurgia de muito sucesso na sexta-feira. Vamos falar agora de Martial, galera. Eu avisei vocês que o Martial não estava, digamos, nos planos do Flamengo. Foi um nome oferecido em fevereiro. Após a lesão do Pedro, o nome dele ganhou mais força ainda, porque com o fechamento da janela, as opções eram mínimas, digamos assim. O Martial se torna uma opção porque ele está livre no mercado. O próprio Memphis Depay, que está chegando ao Corinthians, também foi um nome muito cogitado no Flamengo, também oferecido ao Flamengo. E eu já falei para vocês, o Martial não evoluiu dentro do Flamengo por conta do alto risco dessa contratação. Ele pede um contrato longo de 3 anos. 3 anos dá 36 meses, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. Não é um absurdo o que ele está pedindo, porque certamente na Europa ele consegue, mesmo que seja em clubes de menor expressão na Europa, ele vai conseguir uma boa quantia como salário e luvas. No Flamengo chama atenção por conta, obviamente, da moeda. O euro está muito mais valorizado do que o real. E aí, se a gente for converter, vai dar mais de 2 milhões de reais. Vale o risco? A diretoria entendeu que não. E nesse caso, já dei minha opinião algumas vezes, volto a falar, não está errada a diretoria do Flamengo. Está certo, não adianta assumir esse risco alto fazendo uma contratação de um jogador que não atua desde dezembro, com um contrato longo. O Flamengo está em ano eleitoral. A atual gestão não pode assumir uma responsabilidade financeira como essa e deixar, entre aspas, a bomba para a próxima gestão, porque não se sabe quem vai ganhar. E se for a oposição? E se for a própria situação que ganhar, será que vai ter a vontade de continuar com o Martial no Flamengo? Isso tudo precisa ser colocado na ponta do lápis na hora de tomar a decisão. E repito, embora alguns discordem da minha opinião, mas eu acho que nesse caso a diretoria tomou a atitude extremamente correta. Tá bom? Outro assunto aqui, galera, de mercado da bola, Sérgio Ramos oferecido ao Flamengo, dizem que foi oferecido ao Corinthians também, dizem que foi oferecido até ao Vasco da Gama. Eu não sei quem está oferecendo ao Flamengo, ao Corinthians, ao Vasco, seja lá quem for, mas eu conversei com uma pessoa que faz parte do staff dele, que toma conta da carreira dele, e o Sérgio Ramos não tem vontade de atuar no futebol brasileiro nesse momento. Ele mesmo falou sobre mim, eu não sei quem está oferecendo, se de fato estão oferecendo, mas se estão oferecendo e perdendo tempo. O Sérgio Ramos, nesse momento, não tem vontade de atuar no futebol brasileiro, não é porque acha o futebol brasileiro ruim, não é isso, ele não tem vontade. Não é algo que o apetece nesse momento, que desperte o interesse dele. E tá tudo bem. E ele não tá querendo criticar o futebol brasileiro. Não é isso, ele apenas não tem vontade. Eu também não tenho vontade de conhecer vários países, de morar em vários países. Não é apenas chegar aqui e jogar futebol. É se adaptar, é querer morar. Isso tudo, repito, tem que ser pensado, estudado, não só pelo Sérgio Ramos, pela família dele. Então, pessoal, assim, eu fiz questão de conversar com uma pessoa que administra a carreira do cara para saber se de fato
O nome dele está sendo oferecido e essa pessoa disse, eu não sei quem está oferecendo e se estão oferecendo, mas se estão oferecendo, a pessoa está perdendo tempo. O Sérgio Ramos não tem vontade de ir para o futebol brasileiro e existe uma grande chance de ele atuar na MLS, tá bom? Tem um clube, e essa pessoa me falou que tem um clube da MLS que está fazendo oferta atrás de oferta para convencer o Sérgio Ramos e existe uma boa chance de ele atuar na MLS, tá bom? Para encerrar nosso vídeo, vamos falar da escalação do Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, o treino que acabou há pouco lá no CT Ninho do Urubu e o treino não contou com Varela e nem com Pulgar. Os dois estavam com suas respectivas seleções. Varela atuou pela seleção uruguaia e o Pulgar atuou pela seleção chilena. Tem desgaste da viagem, então ainda não se sabe se os dois ficarão à disposição do técnico Tite para o duelo com o Bahia nessa quinta-feira, jogo 9h45 da noite no Maracanã, jogo importante pela Copa do Brasil. Enquanto eles viajavam, estavam no avião, o Tite comandava uma atividade e nessa atividade ele esboçou a equipe com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo ele colocou Alan, Ortiz, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E para mim é a grande novidade no ataque, embora eu já desconfiasse que ele poderia fazer isso. Ele não colocou o Gabigol, ele colocou a dupla de ataque sendo Bruno Henrique e Luiz Araújo. Num determinado momento a pessoa me disse que o Alan saiu do time e entrou um outro jogador mais ofensivo, não quis falar o nome do jogador. O Tite já pensando numa possibilidade, quem sabe durante a partida, enfim. É porque esse jogo específico é um jogo de muito xadrez. Porque a equipe do Rogério Ceni, o Bahia, gosta muito de comandar o meio de campo. E o Tite está extremamente preocupado com isso também. Então, mas ele não tem muito para onde fugir. A verdade é essa. Porque ele não teve o Varela, aí você coloca o Wesley. O Pulgar, ele também não teve. E ele também não tem o De La Cruz. Não tem para onde fugir. Eu entendo o técnico Tite. E eu acho o seguinte, é um jogo extremamente delicado e difícil. Vene, mas se foi eliminado na Copa do Brasil, é desastre? Eu não acho. A Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo, ou pelo menos deveria ser a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Repito, o Campeonato Brasileiro e Libertadores estão muito acima da Copa do Brasil. Mas essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo, forte abraço e fui! Galera, agora vamos ver aqui as notícias do Flazoeiro e no final a gente comenta um pouco, tá? Sobre a escalação, sobre o Martial. Jogadores que estavam na seleção estão de volta e passam por avaliação física no treino desta tarde. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre o culto que aconteceu hoje na Gávea. Isso mesmo, José Carlos Peruano, autorizado pelo presidente Rodolfo Landim, levou um pastor lá na sede da Gávea pra poder fazer uma oração, né, pelo Flamengo. Oração nunca é demais. Sábado o padre foi no Ninho, hoje o pastor foi na Gávea. O importante é estar orando, porque, na moral, a gente precisa estar coberto de oração, de proteção, porque é muita gente querendo o mal do Flamengo. É uma carga muito negativa que jogam diariamente no Flamengo. Então é importante a gente estar sempre coberto de oração, de reza, de prece. É sempre bom, é sempre bem-vindo. Jesus mesmo disse, independente de religião, mas Jesus ele disse, né? Aquele que não é contra nós é por nós. Então vambora torcer para que o Mengão consiga passar essa fase ruim, essa fase difícil aí que o Mengão tá enfrentando, principalmente de muitas lesões. Bom, deixa eu falar agora sobre os jogadores que voltaram da seleção. Eric Pulgar e Guilherme Varela atuaram no jogo inteiro, né, entre Chile e Uruguai. A dupla vai ser reavaliada fisicamente na tarde desta quarta-feira, assim também como Gerson e Fabrício Bruno, que voltaram da seleção brasileira, vão passar por uma reavaliação até que o Tite consiga confirmar qual será o 11 inicial no jogo de amanhã contra o Bahia no Maracanã. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate e, empatando com o Bahia ou vencendo o Flamengo por qualquer resultado, já está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando também que, se o Bahia vencer por um gol de diferença, disputa de pênaltis, mais gols de diferença, mais de um gol de diferença, o Bahia está classificado. É importante amanhã o Flamengo ganhar o jogo, vencer a partida, se classificar e ir para a semifinal da Copa do Brasil. É muito importante. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre Dario Benedetto, porque a informação que saiu hoje no Globo Esporte é que o Flamengo teria procurado, né, o Dario Benedetto. O Flamengo teria procurado o jogador, o clube estava focado em algumas outras negociações e acabou não avançando com o atleta. Lembrando que antes da lesão do Pedro, o Flamengo estava focado no Alcaraz, no Alexandro e também no Gonzalo Plata e no Michael, né, que foi o jogador aí que foi contratado assim, uma negociação até muito rápida. Então, a informação é que Dario Benedetto, ele foi procurado pelo Flamengo ali, o Flamengo chegou a se interessar no jogador que está sem clube, terminou o contrato dele com o Boca Juniors, está livre no mercado, e o Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de contratar o atleta. Bom, já que eu tô falando de contratação, vamos falar agora de Anthony Martial, porque a informação, gente, é a seguinte, vou explicar para vocês. O negócio é o seguinte,
O Pedro se machucou e pegou todo mundo de surpresa, inclusive a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo já tinha machucado o Cebola, já tinha machucado o Varela, a diretoria não esperava, porque foi no mercado, contratou o Michael, foi no mercado, contratou o Alexandre. Não esperava que iria se machucar também o Pedro. Então, o Pedro, a lesão do Pedro lá no treino da seleção brasileira, pegou todo mundo de surpresa. E daí o que acontece é o seguinte, a diretoria teve muitos nomes oferecidos, só que agora o Flamengo só pode contratar jogador que está sem clube, né, que está sem contrato, e jogador que não atuou ainda 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. As opções são muito poucas. E as opções que vieram? O Depay, o Martial e alguns outros jogadores. Todos jogadores que já tiveram uma grife, assim, já tiveram um bom nível jogando fora do Brasil. E aí o que acontece é o seguinte, por conta disso, o Flamengo não conseguiria contratar um centroavante assim barato. Não conseguiria contratar um centroavante num valor ok. Por exemplo, o Martial, ele pediu ao Flamengo 2 milhões de reais de salário e 3 anos de contrato. O Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com o jogador. E a informação que saiu também no Globo Esporte hoje é que o prazo estipulado pelo Flamengo se encerrou. O Flamengo já tinha dado um prazo que era até hoje para resolver isso. E a busca por quinto reforço perde força internamente. Ou seja, é meio que o Flamengo colocando um ponto final nessa negociação com o Anthony Martial. Vale lembrar que até dia 13, na sexta-feira, o Flamengo pode inscrever o jogador na Libertadores. E até o dia 20, pode inscrever no Campeonato Brasileiro. Mas por hora, tô gravando esse vídeo aqui 5h30 da tarde de quarta-feira, por hora, essa negociação ela estaria encerrada. Aí a notícia diz assim, ó, o clube debateu diversos nomes oferecidos nos últimos dias. Conversa por Martial não evoluíram por questões físicas e financeiras. A diretoria reconsidera a necessidade de contratar um novo atacante. Ou seja, o Flamengo chegou a debater com o Martial, chegou a negociar com o jogador, porém, a pedida do jogador era muito alta e o receio que o Flamengo teve em contratar o jogador, por conta dessa pedida, ficou muito alto. Porque é um jogador que vem constantemente sofrendo com lesões. É um jogador que praticamente não jogou a última temporada por conta de lesões. Então, todas essas lesões preocupam e muito o Flamengo. Então, o Flamengo, muito preocupado, decidiu não avançar na negociação com o atleta. Com isso, por hora, a negociação ela está encerrada. É claro que futebol é dinâmico, tudo muda o tempo todo. Pode acontecer aí do Flamengo reabrir a negociação e trazer o jogador. Mas a informação de momento é que o prazo que o Flamengo deu, que era até hoje, para acertar a contratação do atleta, esse prazo não foi cumprido, as exigências também do Flamengo não foram cumpridas e o Flamengo chegou e falou, olha, não quer abaixar o valor. Tem essa questão física que é um ponto de interrogação, que é um asterístico no nome do jogador. É uma questão que preocupa bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos recolher a nossa pedida e vamos seguir em frente. É basicamente o que o Flamengo falou e com isso o Flamengo deve dar aí um voto de confiança a Gabriel Barbosa ou Gabigol. A ideia do Flamengo é dar um voto de confiança mesmo no Gabigol, mano. E aí o que eu digo? Tem que chegar no Gabigol e falar, senta aí, cara, você tá novo, o Gabigol tá com 28 anos, você tá novo, você tá jovem, você tá jogando no maior clube da América Latina, um dos maiores clubes do mundo, a maior torcida do mundo, e seu contrato tá acabando. Cara, você tem aí 3 meses que, se você jogar bem, se você realmente voltar a ser aquele Gabriel que nós estávamos acostumados, você pode ter uma chance de renovar o teu contrato até aquilo que você estava pedindo, ou algo próximo daquilo que você estava pedindo. Agora, se isso não acontecer, infelizmente, seu contrato não vai ser renovado. Eu acho que é assim que tem que ser a conversa, assim, uma conversa franca. E chegar no Tite e falar, Tite, tem que dar a ele condições de jogo. Tem que armar o time para jogar com ele em campo, tem que, enfim, tem que conversar com todos os lados. E torcer para que ele consiga aí desempenhar bem nesses próximos 3 meses que o Flamengo vai precisar, e vai precisar muito contar. E aí, o que vocês acharam das últimas notícias do Mengão? Então, é o seguinte, cara. O Benedetto, o Martial, assim, graças a Deus que não vão vir, tá? O Benedetto é um ex-jogador de atividade. O Martial é um jogador que não joga mais de 10 meses, só vive machucado. O Flamengo já tá cheio de jogador machucado. Não faz nenhum sentido nem ter ido atrás, né? Não consigo entender como é que a diretoria procura um jogador desse. Enfim, vocês acreditam ainda no Gabigol? Que vai dar a volta por cima? Gostaram da escalação do Flamengo? Deixa aqui o comentário aqui embaixo se você concorda com a escalação. O que vocês acham? Se vocês confiam que o Gabigol vai dar a volta por cima. Eu concordo com a escalação, gostei da escalação, tá? Não tinha muito o que fazer também. O Gerson deve jogar, porque jogou pouco tempo na seleção brasileira. O Varela e o Pulgar provavelmente vão ficar no banco e não devem entrar, ou entrar muito pouco tempo, porque jogou os 90 minutos na terça-feira. E graças a Deus estamos livres do Martial, livre, né, de contratação. Não confio no Gabigol, mas vamos de BH mesmo. Daqui a pouco os reforços vão estrear e o Tite vai ter que dar um jeito, né? O Tite de 2015 lá, quando perdeu o Guerreiro, arrumou uma forma de ser campeão da mesma forma. A gente espera isso dele, que ele ganha muito bem para isso. Tá bom, galera? Deixa o like, comenta aqui embaixo se vocês confiam no Gabigol, se vocês gostaram do Flamengo ter desistido do Martial, tá? Qual a opinião de vocês sobre a escalação, se vocês mudariam alguma coisa, tá bom? Comenta aí, deixa o like, compartilha. Abraço.